Paz do Senhor, irmãos. Estejam todos na graça de Deus, amém? Vamos falar do livro de Daniel. A mensagem de Deus está nessa mensagem. Daniel na cova dos leões, amém? Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, que fala: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então, vamos pular para o 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram-lhe o rei: No tocante ao mandante real, porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança do rei termine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram a cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-os dos leões? Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesses nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram na terra: a paz seja multiplicada. Porque o rei ordenou que foram lançados os homens que tinham acusado Daniel na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e os leões apoderam-se deles e esmigalharam todos os ossos. Então ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Nessa palavra, Deus mostra grandemente a fé que Daniel tinha no seu Deus. O rei, foi constituída uma lei que ninguém pudesse se prostrar ou orar para outro Deus, a não ser o Deus de Dário, os deuses de Dário. Mas Daniel, com a sua firme fé, continuou firme,
servindo a seu Deus. E ele tinha o dever de estar sempre orando ao seu Deus. É a rotina espiritual. Deus, nessa palavra de Daniel, Deus fala sobre nossa rotina espiritual, que era a rotina espiritual que Daniel tinha. Ele orava de manhã, à tarde e à noite. E mesmo com a lei que o rei tinha destinado à população desse reino, ele não baixou a cabeça, ele não baixou a guarda. Que no caso, ele não teve medo de que o povo visse ele orando para o seu Deus, que era o seu Deus vivo. Era o nosso Deus que hoje nós servimos. Daniel não achou. As pessoas que queriam criticar e acusar Daniel não achou nenhuma culpa em Daniel. Não achou nada que pudessem fazer com que Daniel fosse castigado pelo rei. Então eles começaram a vigiar Daniel. Eles começaram a perseguir Daniel. E ao momento que viram Daniel se ajoelhando diante da janela e prostrando ao seu Deus, nosso Deus vivo, eles correram para falar para o rei que Daniel não estava agindo conforme a lei foi designada. Então, para que o rei não fosse humilhado, que aquela lei não fosse tirada, o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Mas ainda assim, quando o rei Dário lançou o seu fiel companheiro, porque o Daniel trabalhava para ele lançou com o coração partido, ele lançou com o coração doendo, porque ele acreditava que o Deus que Daniel servisse ia livrar Daniel da cova dos leões. Vocês acham que o rei lançou Daniel na cova com intenção de matá-lo? Não, ele lançou, mas sabia que aquele Deus que o Daniel servia ia livrá-lo da boca dos leões. Porque só assim ele conseguiu mostrar, até mesmo ele próprio percebeu que o Deus do Daniel era um Deus vivo. E passou a confiar naquele Deus. Passou a acreditar, porque ele faz maravilhas. E quando o rei Dário lançou Daniel na cova, ele próprio lançou um jejum e e fez com que todos tivessem. Naquela noite ele não teve paz no coração, ele não quis mais ouvir as músicas, ele não quis mais comer, ele simplesmente entrou em jejum e em oração, porque no fundo, no coração dele, ele não queria que Daniel morresse, porque era um servo fiel a ele. Independente dele servir ao Deus dele, diferente do Deus do rei, o rei não queria maldade para Daniel. Então Deus viu aquilo, Deus enxergou você. Naquela época, se Deus percebeu que o próprio rei, que não servia ao Deus vivo, caiu em si e percebeu que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, por que Deus não ia mostrar? Ele não tem que provar, mas ele mostrou para aquelas pessoas que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, não era um Deus de pedra, não era um Deus de madeira. Então, logo em seguida, logo pela manhã, a primeira coisa que o rei fez, porque o rei não dormiu a noite inteira, foi ir até Daniel, até a cova dos leões. Ele foi na esperança, mesmo chorando, mas ele foi na esperança de encontrar Daniel, vivo. E foi isso que Deus fez. Deus mostrou para esse rei que Daniel não tinha morrido. Porque Deus enviou o seu anjo, tampou a boca dos leões, e os leões serviram de travesseiros para Daniel. Quando Daniel saiu da cova ileso, foi quando ele lançou todos os acusadores lá dentro, e logo em seguida todos eles morreram. Então, nessa palavra, Deus
está mostrando aqui para nós o quanto ele é grande, o quanto ele é verdadeiro. Porque assim como ele livrou Daniel da cova dos leões, como ele livrou aqueles seus 3 servos da fornalha, como ele livrou, como ele deu a chance para o Sansão mais uma vez se voltar para ele, assim ele é com nós. Por mais que você peque, por mais que você se desvie do caminho do Senhor, ele faz com que nós possamos se arrepender e voltar para os seus caminhos. Porque Daniel foi um servo que ele não teve medo de se ajoelhar, de se prostrar diante do Deus dele. Assim temos que ser hoje. Nós não temos que se envergonhar, nós não temos que ter medo de servir esse Deus, porque é Ele que nos traz esperança, é Ele que nos livra do laço do passarinheiro, é Ele que nos livra da peste perniciosa, Ele nos livra dos leões todos os dias, porque se hoje nós não matarmos um leão, amanhã terá 2, se nós não matarmos amanhã 2, teremos mais 3. Esses leões são são as causas que nos afligem, que ele vem no sentido de problemas, de enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, problemas sentimentais. Tudo isso são leões que vocês têm que matar todos os dias. Porque esses leões estão vindo para nos massacrar, mas Deus não permite. Deus não deixa que esses leões venham para nos tirar do foco que é Ele. Nós estamos nesse mundo sujeito, sim, sujeito se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos e crer no Deus que nós servimos, nós estamos sujeitos à morte, nós estamos sujeitos ao sofrimento, nós estamos sujeitos a sofrer. Então nós temos que buscar esse Deus, nós temos que acreditar que nosso Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro. Ao amanhecer, quando vocês acordarem, entregue a vida de vocês a Ele. Entregue os problemas que estão afligindo vocês a Deus. Porque só Ele pode mudar os caminhos. Só Ele pode nos fazer caminhar mais e mais para frente. Nada vem para nos afligir a vida toda. Porque Deus está conosco a todo momento. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando de todo mal. E para isso, nós temos que buscar por Ele mais e mais. Nós temos que estar sempre na presença dEle. Nós temos que estar sempre buscando por Ele. Agradeça a Deus todos os dias pela sua casa, pela sua vida, pela sua saúde. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça, entregue a Deus todos os dias os seus familiares. Entregue a sua vida a Deus todos os dias. Amém? Que essa palavra possa refletir na mente de vocês e que vocês possam ser como o servo Daniel. Tenha uma rotina espiritual. É isso que Deus quer de vocês, que vocês tenham uma rotina espiritual. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Busque por Ele todos os dias. Que essa rotina te fará vencer, te fará seguir em frente, para que vocês consigam realizar o sonho de vocês. Porque Deus estando no comando, tudo dá certo em nossas vidas, amém? Que vocês possam guardar esta palavra, que vocês possam ter uma rotina espiritual com seu Deus, com o nosso Deus, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve.
Eu não estou aqui pregando igreja, não estou aqui pregando religião. Eu estou aqui levando a palavra do nosso Deus. Amém? Que vocês possam receber no coração de vocês. Fiquem todos na paz.